Porque hoje, para nós, é fácil criticar a República de Weimar, Claro. porque a gente sabe o fim da história. Então, todo mundo engenheiro de obra pronta. Engenheiro do passado é muito simples. Todo mundo sabe como terminou. Isso. Só que o problema é o seguinte, e aí tem um historiador alemão, o Peukert, que ele fala, a República de Weimar não tinha a única... O nazismo não era a saída óbvia, não era a saída irremediável, a saída da qual ninguém podia escapar. Tinha várias possibilidades para a crise alemã. A responsabilidade das elites alemãs foi ter escolhido o nazismo. Exatamente. É isso que ele fala. E isso foi o que aconteceu. Os nazistas começam a ganhar força. Inclusive se torna governo sendo minoritário. Que era minoritário. Os nazistas começam a ganhar força, e aí também outra lenda que se fala, é bom até que a gente vai esclarecendo um pouco. Foi a inflação que elegeu Hitler. Não foi. Foi o desemprego que elegeu Hitler. Porque a inflação foi contida na Alemanha nos anos 20. Teve a hiperinflação, é verdade, o descontrole total. Nos anos 20, eles conseguem controlar o processo inflacionário. Aliás, foi o Hilferding, que era social-democrata, que era o ministro das Finanças, que resolveu, inclusive. Né? Então eles conseguem resolver em 23 a hiperinflação. O que vai gerar crise profunda da Alemanha depois é a crise de 29. E a Alemanha dependia muito na época de empréstimo americano e gera uma crise econômica também profunda na Alemanha, a maior recessão da história da Alemanha. E os governos alemães, os social-democratas caem do governo, inclusive por causa da crise de 29, e assume os governos que são chamados governos presidenciais, que o presidente, que era o Marechal Hindenburg, que era um militar prussiano ligado ainda à monarquia, que não gostava da República, o presidente da República não gosta da República, e ele começa a impor governos que não tinham maioria no parlamento, mas que ele conseguia manter... Controlar pelos poderes que a Constituição dava de emergência, de exceção para o presidente da República. E ele vai manter esses governos, são 3 governos, ele vai manter, são governos que vão fazer uma política de ajuste ortodoxa, as políticas como os nossos amigos neoliberais gostam, né? De corte de despesa social, de desemprego, que geram recessão, que geram a retração da economia, então eles pioram a crise. Isso faz com que quando se convocam eleições, e as primeiras eleições vão ser convocadas em 1930 ainda, se eu não me engano, o Partido Nacional Socialista, que até então era um partido absolutamente residual do sistema político alemão, ele vai dar um salto. Não sei se foi 30 ou foi 31. Ele vai dar um salto e o Partido Social Democrata sempre foi o mais votado até essas eleições. O Partido Nazista passa a ser passa a dar um salto de, sei lá, 2 deputados para mais de 100 deputados. E começa a dar espaço para o discurso extremista do Hitler e dos nazistas. Discurso antissemita, discurso xenófobo, discurso militarista, enfim. E, obviamente, um parlamento em que os nazistas são dos principais partidos. O Partido Comunista também ganha muita força. E o Partido Comunista e o Partido Social Democrata não se entendiam, se detestavam, porque disputavam o mesmo eleitorado, né? Não se aliavam. Então você tem um parlamento em que dos 3 principais partidos, um é nazista, outro é comunista. Então é um parlamento que não funciona. E a crise vai se agravando. Aí vão se convocar outras eleições, o Partido Nazista passa a ser o mais votado, que aumenta a crise, e o Partido Comunista continua subindo, o Social Democrata se estabiliza. E na última eleição que vai ter no período democrático alemão de Weimar, que é em novembro de 32, acontece um fenômeno que ninguém chama atenção, que ninguém presta atenção. Vai ter a última eleição e os nazistas pela primeira vez começam a cair. Cair, exatamente. E os comunistas sobem mais. Então, na verdade, os alemães estavam testando. Assim, vou tentar esse louco aqui. Não deu certo, vou tentar o outro louco. E aí acende a luz amarela no Hindenburg, na elite alemã, os conservadores, porque também tem uma coisa, as pessoas esquecem. Pro Hitler ganhar tudo isso de volta, ele dá o saldo, mas depois ele começa a ter apoio econômico do empresariado alemão. Porque tudo bem, ele falava umas besteiras, é meio doido, mas não rasga dinheiro, ele não é comunista, muito pelo contrário. Ele que vai nos proteger dos comunistas. Isso.
E o que acontece, então, é que o Hitler começa a ter apoio do empresariado, das elites econômicas alemãs, começa então a ganhar também voto. Ele chega a disputar a presidência da República contra o Hindenburg e perde no segundo turno. Mas ele tem muito voto, que nunca imaginou que ele ia ter tanto voto. É como um candidato extremista, seja, o candidato dos social-democratas, candidato dos católicos do centro, que era o outro partido, que hoje seria a Democracia Cristã, perderam para ele, ou seja, então o extremista chegou quase à presidência da República. E aí, nessa última eleição, eles começam a cair, os comunistas a subir. E é assim de sinal amarelo. Por quê? Porque se os social-democratas se aliassem com os comunistas, eles tinham maioria absoluta do parlamento. Isso era tudo que o Hindenburg não queria. Acende a luz amarela para as elites. Acende a luz amarela, falou não. E eles tinham mais ódio do SPD, do Partido Social-Democrata, do que dos comunistas. Porque o social-democrata é o comunista que sabia governar. Uhum. Tudo é comunista para eles. Um governava, o outro não chegava lá. Eles falaram, não pode. Então, eles não vão voltar. E aí, o que ele faz, então? Aí ele chama, em janeiro de 1933, o Hitler como chefe do Partido Nazista, que era o partido que teve mais votos, para, numa coalizão com os conservadores, formar o gabinete. E o primeiro governo do Hitler, que é de janeiro de 1933, os nazistas são minoritários. Isso. Só que logo o Hitler ia mostrar que tinha era mais esperto do que eles pensavam, e vai usar uma série de eventos, que é o incêndio do parlamento, uma série de eventos para conseguir plenos poderes e destruir a democracia alemã, implantar a ditadura. 19 dias faz uma mega manifestação em Munique, que é um discurso histórico do Hitler e da propaganda, o Goebbels, que é um discurso muito impressionante. Então ele vai saber usar... Com alto-falantes espalhados pela cidade. Tem aquele filme que é o Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl, que mostra... Isso, tudo coreografado, é tudo muito bem montado. Leni Riefenstahl, aliás, vejam esse filme, Triunfo da Vontade, que o professor está falando, porque é muito impressionante. Porque é muito bem feito, é muito bom no gênero e é absurdamente fascista, nazista na estética. E então isso para mostrar o quê? O Hitler, primeiro, não foi eleito, ele teve que fazer um acordo, e foi para a crise que gerou essa circunstância, e foi uma opção dos conservadores alemães. Os alemães optaram por ele, a elite alemã. Eles não queriam a volta dos social-democratas. Poderia ter tido outro rumo. Lógico, não existe o ser na história. O que aconteceu, aconteceu. Sim. Mas a culpa não é da Constituição, nem do regime político de Weimar, na verdade. Foi uma série de circunstâncias que levaram ao nazismo. O problema todo é que, depois da guerra, quando o nazismo é derrotado, depois da Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha vai ser reconstruída, um dos motes, vamos dizer assim, da reconstrução da Alemanha Ocidental, né? Vai ter a Alemanha Oriental, que é a parte ocupada pelos soviéticos, a Ocidental, que era ocupada pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. Quando ele vai se reestruturar, um dos motes é Bonn, que é a capital da Alemanha Ocidental, não é Weimar. Então não podemos cair de novo numa crise. Mas não é só uma crise, não podemos ter uma outra democracia intensa como aquela. E eles vão fazer a lei fundamental alemã, que não foi uma Assembleia Constituinte, foi um conselho de representantes dos estados ocidentais, né, da Alemanha, que vão fazer. Ninguém foi eleito para fazer a lei fundamental, que é a Constituição atual da Alemanha. Vão fazer um sistema liberal, tradicional e parlamentarista de organização política, com os americanos vigiando. Vão incluir algumas coisas, inclusive os americanos vão estar ali olhando, só, vocês vão estar vendo o que vocês vão fazer aqui. Exército é bom não. É bom não ter. É bom não ter. Vocês não dão muito certo com isso. Quando vocês estão com arma, vocês são muito... Não, então vocês fazem um piquenique aí que vocês gostam, né? Isso. Paris hoje, ok, aí invadem a França. Melhor não, né? Melhor não. Então aí vai tentando todo um discurso que fica muito forte na Alemanha Ocidental, que Weimar foi um desastre, foi uma confusão, até porque uma confusão de comunista e judeu,
Basicamente. Que não costuma dar certo. Já na União Soviética não dava certo. Dava certo. Tem um monte. O Stalin não gostava muito disso. Mata tudo. Mas, enfim, é uma confusão, não dá muita democracia, é melhor não. E aí vai ter, então, uma democracia assim, mais contida, que é a da lei fundamental. E aí vai ser a má fama na Alemanha da República de Weimar, que, na verdade, não tem fundamento. Pelo contrário, é o período de maior efervescência cultural, de debate jurídico. A efervescência cultural é espetacular. É espetacular. Né? De teatro, literatura, tudo, cinema, tudo. E juridicamente também. Até hoje, o debate mais importante do direito público é o debate travado nesse período de vários. São os maiores juristas, são as maiores discussões. Então, por isso que teve esse interesse de fazer essa tese. Até porque a gente não teve algo parecido no Brasil. A gente teve algo, e é curioso, na América Latina, de certa maneira, que a gente teve um período do segundo pós-guerra até os anos 60, quando começam os golpes militares. Embora em alguns lugares tivesse tido até varrer quase tudo. Varrer tudo, por causa da Revolução Cubana, inclusive. Quando tem a Revolução Cubana em 59, os americanos entram em paranoia e começam a ver comunista embaixo da cama em todos os lugares. Então, qualquer discurso reformista, nacionalista, social-democrata passa a ser perigoso comunista. E é o que acontece aqui. Sim, eles vão patrocinar derrubada de governos nacionalistas, reformistas no continente inteiro. Mas esses governos todos, no fundo, o que eles queriam? Era criar aqui uma sociedade de bem-estar, como está sendo feita na Europa. Era uma social-democracia, vamos dizer assim, latino-americana, que era desenvolvimentista, era com com algumas outras questões diferentes, com outro formato. Mas, no fundo, o que eles queriam era isso. Criar um regime de maior igualdade social, de maior democracia, uma democracia mais participativa, mais ativa, mais quente, como se diz, né? E vão ser todos derrubados. E o último é o Allende, né, no Chile. Sim. Em 73, mas é uma sucessão, né? Desde o Perón, do Getúlio, do Perón, depois do Jango. O último e, curiosamente, o mais violento também, foi né? O golpe mais violento. Foi o mais violento, o mais espetacularmente violento, né? No golpe. Como regime, não. Não como regime, mas eu digo como... Ele foi extremamente assassino e violento, matar Pinochet. Matar no palácio. Né? Mas o golpe, o regime mais violento vai ser o da Argentina, sim, claro. Em 76. Vai matar 30 mil pessoas. Exatamente. Eles são nazistas mesmo, não tem outra palavra para o regime militar argentino último, né? Mas, enfim, o que vai acontecer... E aí, quando você vai ter a redemocratização, vai ter aqui algo parecido também. Vai ser uma redemocratização, tanto no Brasil como na Argentina, no Chile, de democracias, vamos dizer assim, mais contidas. Não são democracias tão fortes, com tantos debates, tanta participação. A gente se pergunta como é que nos anos 50, anos 60 as pessoas participavam de tantas campanhas, tantos debates, tendo até em tese uma escolaridade menor, menos difusão do conhecimento, como hoje tem, e tinha uma participação muito maior. As pessoas sabiam das questões, a população participava e atuava, e hoje bem menos, né? Então você tem um tipo de modelo de democracia que também vai sendo organizado de formas distintas. Então daí o interesse em Weimar, porque foi uma forma... chegou ao ápice, vamos dizer assim, a forma democrática, a forma de tentar organizar. Assim, aquela coisa, quase deu certo. Isso, né? Como aqui, enfim, o período de 45, 60 foi porque a gente quase deu certo também, de outras maneiras, né? Mas o que mais agora você pergunta, qual que é a atualidade? A atualidade é justamente tentar mostrar como é esse debate entre direito público, entre democracia, soberania popular, constitucionalismo, ele é um debate que não está acabado, embora ele tenha sido esvaziado, e propositadamente esvaziado, inclusive pela atuação que vai ganhar força a partir dos anos 70 e 80 das Supremas Cortes no mundo inteiro. Tentar assumir um papel preponderante no sistema político e vão esvaziar o debate constitucional. O debate constitucional que tratava de democracia, de eleição, de poder, de disputa política, ele vai ser esvaziado para debate sobre hermenêutica constitucional, vai discutir como se interpreta, como se aplica, é uma regra, é um princípio, que tipo de norma é aquela, como é que funciona. E, são os debates judicializados, né, vamos dizer assim. Você vai esvaziar também o direito constitucional de um direito político muito forte para um direito mais organizativo, mais
estruturante em termos de aplicação judicial, enfim. Então, e aí o que você fala da atualidade, assim, qual que tem a ver hoje? Então, assim, sinceramente, eu acho que são coisas diferentes, né? O que aconteceu na Europa nos anos 20, 30, em que vai dar no fascismo italiano nos anos 20, no nazismo alemão nos anos 30, e depois os seus congêneres, né? O salazarismo em Portugal, franquismo na Espanha, na Europa Oriental, aquele desastre de ditadura fascistoide, que todos apoiando os nazistas na guerra. São momentos é um momento de crise tá nascendo a democracia de massa, que está se estruturando isso, e é um momento de crise, e tem a União Soviética do outro lado. Então você tem um modelo alternativo que poderia ser uma possibilidade, e a reação de boa parte dessas elites não, aqui nem que a gente tenha que apelar, perder as liberdades, vamos dizer assim, mas não vamos correr o risco do modelo soviético de jeito nenhum, ou um modelo que se queira mais social, ou social-democrata, o que seja. Foi na Itália, foi na Alemanha, vai ser na Espanha, vai ter a Guerra Civil. Sim. Portugal vai ser isso também, pela ditadura militar, depois o salazarismo, e assim por diante. Aqui, na atualidade, não é tanto isso. Você não tem mais a União Soviética, você não tem um modelo alternativo, né? A democracia liberal, vamos dizer assim, é o modelo vitorioso, sem alternativa. Nesse sentido, a história acabou. Pode ter outros, assim, porque o modelo chinês não é bem uma alternativa. Exatamente, né? Muito peculiar, é muito específico, não sei nem se é socialista aqui. E reproduzir. É muita lógica chinesa, da característica chinesa, da história chinesa, né? Não é diferente da União Soviética. O modelo soviético era um modelo... E a própria China apela mais às suas tradições do que ao seu período revolucionário. É diferente do que a União perdeu. Exatamente. O Mao perdeu. Quem ganhou foi o Deng Xiaoping. Isso. Culpa da bondade do camarada que o Mao detestava, aliás, porque o confucionismo é hierárquico. E ele não queria uma sociedade hierarquizada, ele queria uma sociedade de iguais. Isso. E que o Deng Xiaoping reestrutura com base no confucionismo e outros modelos. Enfim, vai ser formalmente socialista, mas tem minhas dúvidas se é socialista. Se é socialista, né?